Ruth de Almeida Souza, carioca. Seja muito bem-vinda a São Paulo. Obrigada. A Quantum House. A gente está aqui num papo, eu que sou Cláudia Rick, e a Cláudia Rick de cá, com a negra rainha da mentoria da Quantum House. E eu queria continuar esse nosso conversa falando um pouco do falso self, de codependentes, né? É curioso que a gente tem esse espectro do narcisismo numa ponta extrema de um lado e da codependência numa ponta extrema do outro. Até alguns autores dizendo que a codependência vem a ser pior do que o estresse pós-traumático complexo, que gera uma série de respostas defensivas, flashbacks emocionais, fera, freeze, floreio, bajular pessoas, a síndrome de bons meninos, coisas que a gente, por uma vida, se prejudica por ter. O desenvolvimento da codependência é, de certa maneira, uma anulação dos nossos próprios desejos. Como se na codependência a gente fizesse 20% das coisas para nós mesmos com sorte. Nesse espectro. No espectro do outro lado, o narcisista faz 101% das coisas para si mesmo quando ele está com azar, porque quando ele está com sorte é 120%, né? Então, de certa maneira, a gente sabe que essas coisas vêm de trauma. Nisso, endereçar estresse pós-traumático é legal. O caminho dos 12 portais de resiliência, que você vem concluindo, não é, de fato, um programa que a gente conclui, é um programa que a gente entra e pega um roteiro para dar boca para dentro, de dentro para fora, e se posicionando frente a si mesmo. E sempre me chamou muita atenção, nós estamos falando aqui de prosperidade, princípio organizador de abundância, princípio organizador miserável, né? Gente que tem um mendigo dentro, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, independente de cor, tamanho, posição social, é um aspecto de como se posiciona frente a si, né? E todos esses autores vêm falando muito do narcisista que tem um falso self. E mencionando o falso self da codependência, que de certa maneira também não está plugado. Quer dizer, no narcisismo, quando um narcisista toma contato com o self verdadeiro, porque ele é muito criticado, porque ele é confrontado, ou porque a coisa não funciona, não fecha, né? Eles podem ficar mortificados, né? Se eles se veem como os outros o veem mais realisticamente, sem a fantasia grandiosa, sem o pensamento mágico, de que eles podem tudo, né? Há uma insegurança imensa. Então, devagar é que nem um náufrago, que tem que ir comendo biscoitinho, né? Devagarzinho. E da codependência, por outro lado, de certa forma, a gente também não é legítimo, porque a gente descobre que é melhor se anular, para a gente não sofrer retaliações, ou agressões, ou circunstâncias difíceis que as nossas famílias de origem, por suposto, representaram em primeiro lugar, né? Então, deixa eu ajudar alguém, deixa eu salvar alguém, deixa eu ser gentil, deixa eu ficar ocupado o tempo inteiro, e vem as respostas de fly, né, de fuga, de freeze, e não ficar em contato comigo. Então, aí 12 portais de resiliência, a certificação em saúde relacional, depois o processo de madrinha e mentoria nível 2 para ajudar outras pessoas. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Que self verdadeiro é esse? O que muda? Como é que você distinguiria com as suas palavras, na sua experiência, na sua própria vida, como é que foi a tua história, mas também como é que você vê nesses todos que estão atravessando portais, ou que estão na mentoria conosco, que estão em atendimento individual no quantumhouse.com, no resiliência.com.br, essa gente que está nas plataformas, o que você percebe neles? Como é que é esse negócio de respira que é grátis, a hora que a gente fica? Né? Porque no primeiro momento não é confortável, né? Antes de melhorar, pior. A gente fala, meu Deus do céu, fraude, esse negócio não é verdade. E aí a gente vai aprendendo como é que é essa intimidade consigo mesmo e os posicionamentos que nascem de nós. A confiança demora um pouquinho, né? Ela é meio retardatária, ela demora um pouquinho para chegar. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, eu penso que, assim, é muita coisa, né, para a gente resumir, né, e falar em tão pouco tempo. Porque, assim, primeiro, essa coisa, né, do respirar que é grátis, né, esse contato comigo, né? Estou com 45 anos. Corpinho de 30.
Eu conheci, né, os 12 portais, iniciei em 2018, né? Então, assim, 2 anos e pouco, né? Foi em 2018, agosto de 2018. Eu estava com 42 anos, acredito que 42. E 42 anos sem ter contato comigo. Uau. Né, fora de mim. E não é dizer que você não teve muitos estímulos e processos e cursos, até mesmo a sua formação, né? Sim, sim, tive. Eu sou assistente social, né? E assim, fui, né, evangélica a minha vida toda, né? Então tinha essa questão religiosa também. E mesmo assim tinha essa questão. Uma coisa que eu observei muito quando eu iniciei os 12 portais, e eu acho que eu até comentei isso com você, foi sobre essa questão de um vazio que eu sentia. Era uma angústia constante e um vazio constante. E quando eu iniciei os 12 portais, que o primeiro lá, né, fala tudo bem, obrigada, que a gente não entende muito bem, como assim tudo bem, obrigada? Especialmente porque a gente está começando um curso dizendo, olha, filho de trauma, relações abusivas, narcisistas, dificuldades, angústias, vamos começar os 12 portais de resiliência. O primeiro é tudo bem? Como assim, né? Como assim tudo Tudo bem? não Tá é tudo uma justo, merda. não, exato, bem para quem, porra? Tornou furor de cocô até aqui, aí tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Mas quando a gente vai, né, seguindo lá os portais, lendo o livro, vendo os portais e fazendo, sobretudo, a meditação, e que meditação aquela, né, que fala dessa presença de você estar seguro no aqui e agora. E eu lembro que isso me marcou muito. Você está na segurança do aqui e agora. E à medida que eu fui ouvindo a meditação, fazendo os portais, eu lembro que essa angústia e esse vazio, quando eu comecei a ter contato comigo, né, e olhar e sentir essa segurança do aqui e agora, isso já foi diminuindo, foi uma das diferenças que eu senti, assim, muito grande. E eu tinha um medo, né, hoje a gente conversava, né, sobre isso na hora do almoço, que eu falava, gente, eu não sei de onde vinha esse medo, era um medo constante, era a emergência, né, que a gente chama aquele estado de emergência constante, como molde de se, sobrevivência, né? sim, a qualquer momento algo ruim vai acontecer. E eu lembro que esse medo ele foi diminuindo. Arrefecendo. Foi. À medida que na verdade, eu não estava entendendo nada, né? Porque a gente entra nos 12 portais e assim, eu precisava de ajuda, preciso me salvar, vou fazer isso, socorro. E assim, eu não entendia muito bem os termos, os conceitos, nada disso, mas eu fazia tudo que era necessário para poder melhorar. E eu sei que essa presença que hoje eu entendo, hoje, né, 2 anos e tanto depois, eu entendo que era essa coisa de me olhar dos recursos, né, recurso interno, de entender que eu tinha recursos. Né? Eu não sabia disso até então, que eu estava num corpo grande, que eu era adulta, que eu poderia me proteger, me defender, e que eu não precisava estar naquele estado constante de emergência, de medo, né? De me colocar naquela posição de medo. Você não é o que te aconteceu. Hoje faz sentido. Não fazia antes. Porque quando eu cheguei nos 12 portais, você bem lembra, né? Que eu tinha uma vergonha, não, hoje está aqui, né? De frente linda e loura, câmera, loura, negra rainha, ela é a nossa negra rainha. Falando, nossa, isso naquela época não era possível, eu não consegui, né? Não conseguia gravar um videozinho, ou aparecer, ou falar, porque eu tinha muita vergonha. E vergonha de algo que eu não tinha que ter vergonha. Porque que culpa tinha eu do que me aconteceu quando eu era criança? E aí, quando fala dessa coisa toda de bullying, de tudo isso, porque além da questão, né, das questões familiares, né, de sofrer abusos, né, com o meu pai, violência, tinha a questão da vergonha, porque eu era uma criança negra, né, sou negra, uma criança que sofria bullying pelo fato de ser negra na escola, e isso também já me causava uma vergonha, a ponto de eu urinei nas calças já em sala de aula. De medo. De medo. De vergonha de levantar a mão e pedir para ir ao banheiro. De
tanta vergonha e medo e tudo que eu sentia que me paralisava a tal ponto que um dia eu urinei em sala de aula. E assim, impressionante, porque isso veio para minha vida adulta e de tal forma que eu não conseguia entender esses mecanismos que eu fui criando de defesa na vida adulta e que eu entrava no freeze total, né? Porque eu paralisava e muitas das vezes eu me isolava. Eu sou de pessoas, eu sou comunicativa, só que eu não entendia por que eu vivia num isolamento tão grande, que eu não queria ver ninguém, não queria estar com ninguém. Hoje, claro, entendo bem isso, mas na época eu não entendia. E essa coisa, né, que você falou sobre fazer tudo que o outro, pelo outro, né? O que o outro vai pensar foi o que eu mais fiz na minha vida toda. Que é a Viver a minha síndrome dos bons vida meninos, em né? função do que o outro vai pensar. Ou falar isso hoje para mim é super tranquilo, não tem vergonha alguma de falar, né? De ser vulnerável o suficiente para me colocar e falar que eu vivi em Que bonito, função. né? Brené Brown, Sim, vulnerabilidade. Os grandes podem ser vulneráveis, né? sim. O narcisista tem suprimento narcisista, o codependente tem suprimento codependente. De toda forma, há uma grande codependência, inclusive em narcisistas, pela aprovação ou validação. Mas na codependência existe uma busca do vínculo. O que o outro vai pensar? Será que o outro vai me aprovar? Será que eu sou bom o bastante? A síndrome de bons meninos, numa busca inconsciente, desesperada, por ter um acolhimento, uma aprovação, um senso de si, de um self que foi meio abalroado. A gente, na verdade, nós não fomos amados, que foi o que disse o Pete Walker para mim na entrevista outro dia, nós fomos muito mal amados, né? Na minha família, justiça seja feita, eu andei em lua de mel esses últimos meses, olhando os aspectos da minha mãe, que era uma pessoa mais nervosa quando eu era criança, pintora, ela era geniosa, mas era uma pessoa generosa, era uma pessoa, especialmente dos meus 10, 12 anos para frente, porque aí o cuidado com a criança pequena, que exigia mais paciência, passou, e as grandes coisas que meu pai me deu. Então, assim, também vendo onde eu tive calços. E às vezes você vai buscar o calço num criador, num professor, num parentado, outras coisas, porque não teve, às vezes na família não teve, né? Como me deu de presente a Lisa Romano de Nova York, eu até ando com isso daqui. It's not you, it's your programming. Não é você, é o seu programa. O problema não é você, é o programa, é o que você aprendeu, né? Mas eu tergiversei para falar disso, do codependente do narcisista, nessa dependência, reconhecer o próprio self. Precisa dessa meditação, né? Então, por que a gente faz um vídeo por semana, uma meditação por semana, alguns escritos para esses conceitos entrarem e a gente conseguir ficar introspectivo? Um narcisista de espectro extremo, de verdade, com desordem de personalidade narcisista, não consegue ficar introspectivo. Porque parar e olhar dentro, essa gente, inclusive, pode desestruturar e desintegrar. Porque é um mecanismo de defesa, é um processo, como o Sam Vaknin vive repetindo também, o Richard Grannon, é um mecanismo de adaptação, de sobrevivência, de desplugar, porque era insuportável, foi o mecanismo de sobrevivência que eles arrumaram, né? Aí caiu para o lado ruim da árvore, fez uma desordem de personalidade. A família disfuncional tem o lado bom da árvore, disfuncional, que é a codependência. Nosso serviço é semear uma árvore funcional, que é auto-amor, todo amor, é conseguir honrar o próprio self. Como é que é isso de ver o seu próprio, o self verdadeiro? Como é que eu sei quando é o self verdadeiro, na sua opinião? Então, olhar, né? Me olhar e me ver com os meus defeitos, com as minhas falhas, não é fácil. Não é fácil para ninguém, né? Por isso que o narcisista ele já é incapaz de fazer isso, porque dói. Como você diz, auto-amor não é para preguiçoso, né? Auto-amor é para corajoso. Se olhar, porque assim, dói muito. Até antes dos teus defeitos, o que te aconteceu, né? Porque Sim. A sua história, que não é culpa sua, não é um defeito seu, traz elementos que já não é legal olhar às vezes, né? Nossa, e quando... Mas os nossos defeitos, é bem verdade, porque o narcisista não fica introspectivo e não consegue olhar para isso, né? Porque tem o split, divide, preto ou branco, é tudo ou nada. É a idealização, é o pensamento mágico, é o fantástico.
A codependência também tem uma coisa mágica, o mundo é cor-de-rosa, né? E essa coisa. Então, olhar os próprios defeitos, ou seja, o narcisista, quando se vê com os olhos como os outros o veem, ele fica em profunda depressão. É a ferida narcísica, ele tem muita raiva, ou ele tem, de fato, desintegra, tem surtos depressivos, né? A história de que algumas escolas nos anos 80 quiseram reclassificar o narcisismo como uma doença depressiva de ansiedade, é um fato porque eles estão sempre muito ansiosos atrás do suprimento narcisista. É como medimos, uma coisa vampiresca. E é só uso, porque eles não têm acesso às próprias emoções. E parece que tem, porque eles mimetizam e fazem um circo daquilo, né? Ele tem a empatia fria, né? E aí a empatia fria, que eu acho que não é nem empatia fria, acho que é só simpatia mesmo, para apertar botão. O codependente tem acesso às emoções. Sim. E sente muito, e tem um desejo de fazer o vínculo, por uma razão errada, porque caiu para o lado bom da árvore, disfuncional. Então tem que reconhecer a doencinha, né, para poder fazer uma árvore funcional. Então você dizia que reconhecer os próprios defeitos para codependente ser possível, e tem que deixar de ser codependente, porque não é bonitinho, a gente faz drama, a gente controla o outro, a gente fica... Se vitimiza, se né? vitimiza. E isso, assim, eu lembro que quando o primeiro passo que eu precisei dar foi me olhar como responsável pela situação que eu estava passando. Porque enquanto eu estava como vítima, só me vendo como uma coitadinha, por que isso está acontecendo comigo, por que eu... né? E aí o dia que eu falei, por que eu estou atraindo esse tipo de relação? Mas percebe, você precisa estar um pouquinho mais forte para chegar nessa fala. Quando você está com muito sofrimento, dá até uma raiva de alguém dizer que você está mimimi, você está coitadinha. Fala, coitadinha, é você que está passando isso. Estou aqui comendo pão que o diabo amassou, o nego me joga para cima, me joga para baixo, e eu não sei o que fazer. E eu estou tentando, estou fazendo melhor. Sim, né? sim. E assim, no fundo a gente está mesmo. Né? Mas de repente cai a ficha e fala que eu estou me vitimando, sim. Acho que eu não estou me assumindo. Pera lá, como o outro me joga para cima e para baixo, Katsu, você tem um corpo grande. Você tem recursos, você sente medo, mas não está em perigo. Respira que é grátis, vamos observar os seus recursos, e aonde foi que você aprendeu a ficar nesse lugar meio mendigo? Pega essa mendiga, manda ela para o reformatório, porque tem que ficar nessa pobreza. Por que tem essa... Até uma coisa que eu estava ouvindo, como no narcisismo, ou na psicopatia, que é ainda um pouco mais objetiva, tem bastante sadismo, né? Um certo prazer de ver o outro sofrer. Isso é suprimento para o narcisista. Você fala, porra... gente, eles são maus, eles exploram, eles mentem, roubam. Isso é jardim da infância, vamos entender a estrutura dessa psique. Eles têm um mecanismo de sobrevivência, de defesa, de não sentir nada. Sim. E de tentar sobreviver dessa maneira. É verdade, eles são maus, mas eles estão ali objetificando coisas. Então, a gente falava um pouco mais cedo que o suprimento primário pode ser a mulher ou a namorada, então aí aquele love bombing, aquele espetáculo. Nossa. Aí casou, a relação andou um pouquinho, fica aí, porque aí eu vou no suprimento secundário, que se tiver muita sorte com essa mesma pessoa, ele puder ter também o aspecto do trabalho, de business, ou de, né, dinheiro, mais por poder do que eles não têm muito prazer com dinheiro, eles não são financistas, os narcisistas, mas eles gostam do poder. Ou o aspecto criativo, de desenhar, pintar, falar, escrever, construir coisas, às vezes é um arquiteto, e fazer, e aí ele fala, não, eu sou criativo, eu não gosto dessas coisas de detalhe, ele dá uma desplugada das coisas que têm consequência, né? Bom, esse suprimento primário, quando ele deixa de ser a bola da vez, você acaba de sair do love bombing, tem uma super lua de mel, é o cara que vai ser o seu homem para o resto da vida, e aí, de repente, ele desaparece e vai trabalhar, você nunca mais vê, porque ele vai trabalhar, ele vai fazer dinheiro, ele tem tudo menos atenção. Você fala, não é possível, começam os conflitos, começam as cobranças. E daí, de repente, ele larga o business também e vai para esse lado criativo. E daí, de repente, ele volta, e se são relações que não são de marido e mulher, ele pode buscar alguém que ele mesmo descartou. Ele tem que reajeitar, porque ele descarta dizendo que aquela pessoa não era inteligente o suficiente, era meio doida, ou aquele cara era meio ruim. Não estava no tamanho da grandeza dele. Mas daí, quando falta suprimento,
ele tem que voltar, então o mesmo narcisista, com a mesma presa descartada, muda o discurso e aí ele vai justificar que no fundo ela fez aquilo, mas ela não fez por mal, que ele compreendeu e que ele, papapá, e volta naquilo, é uma loucura louca, né? Eu uso posto de gasolina, porque é como se você tivesse ali, mas você nutre aquela segurança emprestada para o outro sair por aí explorando o mundo, não para explorar junto com você, com uma troca sadia, em que eu estou inteira, você está inteira, e a gente juntas vai explorar o mundo, vai conhecer as coisas, né? Eles não têm individuação na infância, porque a mãe insistiu que fossem eles um único corpo com duas cabeças. É uma simbiose, é uma fusão, então eles não têm individuação. Que horas eles vão tentar essa individuação? Com a parceira íntima, com o parceiro íntimo que vira o tal, o dal, uma maravilha, é tudo, então eles se sentem poderosos, aí eles experimentam a máxima grandiosidade, eles sentem que são poderosos, capazes de tudo, mas não tem nada a ver com você. Não. Que bom que eu entendi isso. Né? Tem a ver com eles conseguirem isso, e aí você fica assim, como assim, né? A pessoa foi embora. Porque assim, eu ficava, aí tinha a questão do gaslight, né, o tempo todo, e dizia uma coisa, e daqui a pouco, mas você não disse isso? Não, eu não disse não, você tá louca. E quando começou tudo isso que eu estava, né, pensando assim, será que eu estou louca? Realmente o que está acontecendo? Foi quando eu comecei a me questionar por que eu estou passando por isso. Já tive um casamento, saí de um casamento e agora de novo numa relação dessa. E aí eu fui pesquisar. Foi quando eu fui pesquisar, buscar, porque a coisa era tão doida. Porque era diferente da primeira relação, do primeiro casamento. O primeiro casamento era um codependente lá, né, doente, essa coisa toda, mas não era como essa segunda relação que estava me enlouquecendo. E quando eu fui buscar ajuda, foi quando eu fui descobrindo essa questão toda e fui vendo narcisismo, falando sobre isso e tal, até que eu caí num vídeo, né, da doutora Cláudia, que quando eu vi aquele vídeo eu falei, mas ela tá falando tudo que eu tô passando. É isso que eu estou passando. E eu lembro que quando ela falou dos 12 portais, eu lembro, não sei se era um mês de abril de 2018 ou maio, mais ou menos, e enfim, eu vi aquele vídeo e ela falou que ia ter a próxima turma em agosto. Ó, gente, setembro de 2020 tem o Celta Madeira, a próxima turma dia 22 de setembro, que é quando começa a primavera desse ano maravilhoso de 2020, nós precisamos de ajuda. Sim, aí você foi... E eu olhei aquilo e falei, até porque, assim, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu não tinha um centavo, estava quebrada, até porque o narcisista faz isso, né? A gente, né? Tira tudo, né? Como você mesmo diz, eles vêm para mentir, roubar e trair, né? E se não te levam o seu dinheiro diretamente, você fica tão confusa sobre si mesma, porque o gaslighting é dizer que é culpa sua, né? E se você não põe borda, essa coisa de não pôr limite em coisa que você não aceita, tua filosofia de certo e errado, você precisa conseguir bancar, se sentir suficiente para dizer, olha, desculpa, isso não, isso aqui eu exijo assim. E se a pessoa ameaça te largar, você ser forte o suficiente para dizer, bom, isso não é negociável, né? Mas como eles são bastante invasivos e esse gaslighting vai fazendo essa coisa de que a culpa é sua, quem não faz, toma. Quem não põe limite, quem não faz, toma, que nem no futebol. Isso, se não põe limite, a coisa pode se complicar. Só que né? Como colocar limite numa situação em que a gente está lá realmente assim, de vítima, que não sabe que tem recursos, claro. Sabe, e não sabe o que fazer. Né? E quando eu falo isso, eu fica falo... tentando ir numa racional, né? Você confie menos no seu intelecto, não é possível, a gente não ganha, só tem um jeito de ganhar dessa gente, é não jogando. E aí o contato zero, você fala, pô, mas como é que eu vou entrar em contato zero? Sente muito tesão? Baixa isso. Está muito envolvida? Começa a mudar o foco, se voltar para si, se preencher de outra maneira, se saber o suficiente, saber que não só você não é o que te aconteceu, mas uma relação também não vai conferir a você um self verdadeiro, porque assim como eles, nós também entramos na coisa de que ele é o tal, aquela referência que vai me então fazer ser completa para eu finalmente poder ser alguém e viver. E também não é verdade, a gente precisa finalmente ser alguém e viver e ter uma outra forma de relação, né? Mas esse gaslighting enlouquece, porque... Sim. E assim, a cognição que é descrita como limitada, às vezes eu tenho a nítida sensação que eles não entendem do que você está falando. Sim. E aí você fala, não é só que eu falei pela oitava vez porque é uma DR,
e você é salada de palavras, e você volta, depois você começa a ver a salada de palavras, você fala, não, isso aqui tem um objetivo de... Você fala, meu, tá, Mas também, para além da salada de palavras, da dificuldade emocional de ter um conjunto, né, eles não sabem, o externo e o interno é meio confuso, tem uma cognição limitada, a comunicação interna é muito ruim, deles com eles, com os próprios avatares, né? Sim, e assim, você até colocou uma coisa interessante dessa questão de, por exemplo, entender, né? Eu tive os 12 portais me deu essa capacidade de entender o que eu estava passando, compreender, para eu conseguir iniciar o processo de sair disso, porque como é codependência, né, uma cocaína, né? Eu tô lá, na dependência total. E aí tem essa coisa toda, e vai e volta. É uma paixonite, muito tesão, e aquela coisa, e sentia falta daquilo e tal. Eu sabia que eu tinha que sair daquilo. Sim, e o que eu ia falar naquela hora, essa paixonite, essa dinâmica, se eles são um pouco sádicos, porque ele tem um certo tesão, ele pode ter um suprimento positivo ou negativo. Se você tem ódio dele, se você tem raiva, se você tem ciúme, pelo bem ou pelo mal, minha filha, é suprimento, né? Essa dor de a gente voltar no sofrimento, vício, né? Estamos a errar, mas estamos no lar. Eu já vi pessoas se recuperarem e eu já vi pessoas transformarem sua vida. Eu já vi pessoas verdadeiramente deixarem relações, conhecerem outra pessoa, estabelecerem, fazerem um novo casamento, terem uma relação harmônica, sincera. Não, a pessoa não precisa ser igual a você, e quem está comigo não precisa estar num processo de crescimento espiritual, não, pode ser o arquiteto, não importa. Importa é outra coisa, você tá com saber quem você é e você ter uma troca, né, de dois inteiros. E eu já vi quantas pessoas, e às vezes não da primeira, da segunda, nem da terceira vez, não importa. Pode ser da quinta vez. E vi, essa semana mesmo, Lígia Romano vive me dizendo isso, e ela teve pais narcísicos, pai alcoólatra, mãe super codependente, que se anulou uma vida inteira, deixou os filhos passarem por coisas. Ela tentou suicídio aos 12 anos de idade. E aí foi se olhar e foi descobrir como. Teve um marido que largou o marido com 3 crianças pequenas, demorou e conheceu mais tarde o marido dela, que eu adoro todos os dois, e fez toda uma coisa, e se arrependeu muito de várias coisas que ela fez com os filhos, inclusive, que ela disse, puxa, mas eu não sabia fazer diferente, né? Mas a gente se refaz. Sim. E assim, eu olho há 15 anos qual era o meu recurso para lidar com as minhas filhas, e sobretudo porque também menores e adolescência tem muitas coisas, mas já vi muita gente que critica fazer coisa pior, mandar os filhos embora para morar com o pai fora do país, abrir mão, lavar as mãos, e eu segurei a onda legal, mas faria muitas coisas diferentes. É certo, é errado, e eu tenho o direito de me posicionar e me colocar em relação a isso. Só que a gente é acostumado desde criança, né, a não ter voz, a não se colocar e aceitar o que vem, né? O que é ensinado, a doutrina, né? Essa coisa da doutrinação. E quando a gente cresce, tem essa dificuldade, né? Porque nas relações, independente de ser uma relação afetiva, né? Relação no trabalho, né? Nas amizades. E eu lembro que eu acabava passando por essas relações abusivas em outras áreas da minha vida. Claro. Que não era só na área afetiva, sempre tinha alguém no trabalho para ter uma relação dessa, né? E como eu não estava acostumada a me autorizar, porque eu não me autorizava, né, a me posicionar, porque assim, quem sou eu na fila do pão, né? Para ir para, né? E assim, quando a gente aprende a gerenciar as emoções, né? Essa coisa de... É da boca para dentro. Da boca para dentro. É da boca pra dentro. Nossa, isso é tão libertador, porque eu aprendo a dizer não sem culpa alguma. Eu não ter culpa por eu dizer não. Eu aprender a dizer não, às vezes com amor, e às vezes, por mais que seja com amor, o outro não entender, sinto muito pelo outro, mas eu não vou fazer o que Ou seja, a viagem de achar que o outro é responsável por como eu me sinto, também faz a viagem de eu achar que eu sou responsável por como o outro se sente. Sim. E aí está a dança macabra do narcisismo codependência, ou do narcisismo borderline, que fica uma coisa, né, a culpa é sua. Então,
me responsabilizar sobre como eu me sinto também vai fazer eu crescer no lugar de que eu não sou responsável como o outro se sente. Mas não vem com esse papo de, não, você está se sentindo assim, não. Tem um lugar aí que é delicado, que é accountability. Existe responsabilidade afetiva, falar a verdade, Sim. Contratos nas relações. A relação Sim. afetiva, ela é mais provocativa dos nossos amores e dores, né? Sim. Até porque a gente vai reproduzir as coisas dos nossos programinhas. E essa transformação é neuroplástica, ela vai se tornando, de repente, mais gentilezas para com a gente. No meu time de trabalho, isso é tão legal, é uma coisa que eu falo muito com a minha supervisora, eu tenho muitos pacientes, tenho supervisão clínica, porque é uma obrigação nossa, sobretudo com casos muito complicados, a gente precisa, por obrigação, ter supervisão clínica. E algumas trocas a respeito da minha toada. A equipe, eu estou tão confiando mais na minha equipe, porque eu estou confiando mais em mim. Então, quando você diminui o seu crítico interno, você consegue enxergar as pessoas e parar de fantasiar que todos te odeiam, ou que a crítica está fora, né? Porque o Simon Sinek que dizia isso, ele tinha certeza que todos os funcionários dele o odiavam, e ele estava em depressão. E ele gastava 90% do tempo empreendedor dele para fingir que ele estava bem. Mas ele queria morrer, porque ele botou uma pasta, eu sou um empreendedor norte-americano e eu sou 3% dos que não fecharam em 3 anos, e agora eu sou 5%, 3% não fecharam em 5 anos e 5% não fecharam em 3 anos, e eu estou aqui, mas eu me sinto um nada. Ele se sentia péssimo. Né? Então, assim, quem bateu meta? Eu. Quem se sente bem-sucedido? Eu não. É a medalha que a gente falava com um colega aqui há pouco, né, com um formando. Então, sentir-se bem-sucedido, poder apropriar-se do bem, do bom e do belo, é uma autorização que a gente não sabe, a gente não aprendeu como é que fazia isso em algumas áreas. Alguns de nós aprenderam em algumas áreas e não aprenderam em outras. Mas esse negócio de auto-amor é para esse lugar de se autorizar, né? Sim, e, nossa, aprender e saber que eu posso me autorizar a dizer não, sem me sentir mal por isso, nossa, isso é tão libertador. Sem se sentir mal por isso, essa é a coisa, né? Sim. Aí é calma, é suave, às vezes você não precisa nem dizer um não. Não. Conforme você vai ficando bom de borda, porque esse contato é mágico, a gente vai em silêncio. Sim. Teu cachorro te obedece mais. Não aqui nessa casa, naturalmente. Porque a gente não tem um cachorro aqui, a gente tem uma terrorista, mas ele é novinho e tal. Mas até os gatos, até o cachorro, até é uma coisa que vai no não verbal. Tem algo que é mental, supramental, que a tua energia sai da cama antes de você e chega nos lugares. Então, esse contato, essa conexão interna, nossa, muda o que é aceitável, o que não é aceitável. Você não precisa brigar, você não busca mais repetir aquela relação. Pera lá, então aquele abandono da minha infância que você falou, eu vou para um relacionamento, você vai para um relacionamento que reproduz que eu quero pegar dali. Por que você precisa pegar dali? Vamos resolver ali e pegar outra coisa, né? Sim. Porque não termina de resolver. A relação de abandono, ela só volta a abandonar. A menos que você postule diferente, se respeite diferente, e você já se respeita, já se ama, só que aí você olha para frente, olha para o lado e fala, bom, tem que ser alguém com capacidade mínima para poder ter match com isso. Porque você pode estar se respeitando e tal, mas você pega uma pessoa, aí você é poeta, pega um sujeito que não sabe ler, não tem como não dar frustração, então você consegue, na sua frequência energética e a sua forma de, né, de abrir portas, o que te interessa é algo mais real, mais serenado, menos fantástico. Né? Os narcisistas e os love bombers, homens e mulheres, né, vêm com coisas fantásticas. E, bom, a gente gosta de ouvir coisas fantásticas, que a gente é o melhor do mundo, mas, pô, quando isso é grandioso, não é verdade. Ele está te engrandecendo para você ser um totem de, então, se você é tão grandiosa, então eu também sou. Né? E não por gostar de você, eu vou te engrandecer, eu vou te elogiar, eu vou te falar para você, por você. Né? Tem uma oração que fala, vamos orar com você e por você, a oração que ele nos ensinou. E Pai nosso que estás no céu. Então, com você e por você, né? Não é para te usar para isso, não é para se locupletar, não é para... E eu também não acho que eles fazem isso por uma intenção de caso pensado, é por uma condição psicoemocional doente.
Essas pessoas são emocionalmente doentes, elas não têm condição, elas não têm empatia. Ah, então eles são do mal, eles não têm consideração. Não, não tem, mas eles não têm por nada. Eles não têm porque não têm acesso às próprias emoções. Eles têm uma limitação ali e fazem o melhor, é uma crise, é uma adaptação, né? Então, voltar a se conhecer, assumir teu self verdadeiro, tem sido a única saída que a gente encontra para perceber que você vai mudando a frequência e tendo relações melhores, né? Inclusive, quando a gente entra nessa frequência, a gente vai cada vez menos dizendo não, necessitando dizer não, porque Você nem entra na história. nem entra. E quando vem alguém fazer falsos elogios, ou nem já percebe, então assim, não, né, legal e tal. E aí vai diminuindo, né? Essas aproximações, né, vampirescas, Porque né, o elas falso vão self, diminuindo. seja do narcisista, seja do codependente, ele não tem a coisa genuína. Peraí, deixa eu ouvir meu coração. Eu me ouvir, eu me escutar, eu me valer e atender as minhas necessidades. E aí eu vou ter que superar alguns obstáculos, por exemplo. Eu não posso atender as minhas necessidades, porque eu sou escrava de alguém. Ah, não, não sou. Esse masoquismo, eu aprendi a sofrer, só escolher Cristiano F, drogado, prostituído, cagado, para poder então sofrer. Bom, a gente vai mudando, vai melhorando, às vezes Vai. melhora devagar. Hoje Sim. melhorou tanto, era drogado, prostituído, cagado, agora não, agora Não. só isso aqui, né? Só tem a boca torta, o visto do cachimbo deixa a boca torta, mas você vai melhorando também a tua frequência. Camada por camada, né? Isso é Como muito você costuma importante. dizer, Confia no camada processo. por camada, confiar Camada no por processo. camada, por camada, por camada. Mas tem que pisar teu chão e querer a vida. Sim. Né? E querer o amor, e querer as coisas que você sonha. Bom, os narcisistas já falam, claro, tudo é possível, né? Porque a fantasia compartilhada. Não acho que a gente precisa ir para a fantasia compartilhada, mas acho que a gente precisa, sendo saudável, confiar nas pessoas, desejar coisas boas, porque a gente confia em si. E aí você não vai projetar o seu crítico interno que as pessoas te odeiam, vão te trair. Não, você confia nas pessoas, é razoável confiar nas pessoas. Sim. Né? Tuas relações melhoraram de lá para cá? Muita coisa. E como melhoraram, sim. Tanto que, à medida que eu fui aprendendo a dizer não, eu percebi que foi diminuindo essas quantidades de vezes que as eu pessoas tinha que intuem, dizer sabia não. que o codependente, o narcisista fareja um codependente patológico em 2 minutos de conversa. Ele te pergunta as horas, ele já sabe que você é empata, que você é codependente, que você tem problemito, e que você vai fazer tudo, que você tem um bom coração. E isso faz os codependentes falarem, tá vendo, eu sou boa, eu sou bom, eu tenho um bom coração, e essa pessoa amar, não é boa, você é doentinho. Você não tem um bom coração pelas razões certas que você também banca. Porque o codependente salva, põe bebê na cama e depois reclama, se vitima. Então, primeiro, salva, persegue, se vitima. Não, persegue, salva e se vitima. Primeiro persegue. Primeiro salva, persegue, se vitima. Salva. Põe bebê na cama, paga a conta dele, resolve. Depois persegue. Tá vendo? Você fez de novo, você prometeu que não ia fazer. Aí persegue. Depois se vitima. Por que isso acontece comigo toda vez? Eu só porque eu ponho a cabeça na boca do tigre, o tigre come a minha cabeça. Né? É desse Aí, jeito. Isso é doença. Isso não é bonitinho. Você não é o bonzinho da história. É falso self também. Tem que saber dizer não. Tem que saber pisar teu chão. E pôr limite em você também. Porque codependente, eu salvo, eu faço tudo por você, para você me amar, para você me reconhecer, para eu não ficar sozinho neste mundo. Não. Olha, dá um exemplo que tem acontecido comigo. Eu até comentei com a minha irmã esses dias. Como eu estou com a minha página lá no Instagram, e aí eu tenho uma página também no Facebook, e aí estou uma pessoa pública agora, e aí começa aquela coisa de pedido de amizade. Nunca fui de ficar aceitando a amizade de quem eu não conheço, mas agora eu acabo aceitando. E aí eu notei uma coisa. Homens, né? Vão lá, né? Aí pede amizade. Aí eu aceito. Eu mal aceitei, vão lá no message. Oi, gatinha. Oi, lindinha. Oi, não sei o quê. E aí, hoje, o que eu faço? Eu vou lá na hora e bloqueio. Assim, não tem nem
Tipo, Nem responde. nem me conhece e tal, que história é essa de gatinha e tal? Eu nem respondo, eu não respondo, bloqueio. Meninas, vocês que são dadas a falar, ele me chamou de gatinha, ai, que lindo, ele me achou lindo. Vocês estão aprendendo? Tudo bem, na pandemia, que coisa feia, né? Internet é um meio de conhecer as pessoas, só que não. Apague o Tinder. Não. Se você quer relações reais, você precisa... Pode acontecer, um amigo de alguém, pode acontecer, acidentalmente pode acontecer, mas em sites de relacionamento sério, você tem que saber muito quem você é, o que você quer. E nessa coisa de se encantar com elogio, por favor, né? Mas antes que me chamou de gatinha, eu ia lá dando conversa, oi, né? Segurou a porta do elevador para mim, eu quero casar. Nossa, que gentil. Só que agora não. Meu, gatinha, Não. nem me conhece, nunca me viu. E que história é essa de gatinha, gente? Pelo amor de Deus. Eu achava antes, isso é uma coisa importante de eu dizer, puxa, mas que coisa fria, né? Alguém falar que te ama em pouco tempo de relacionamento, ou alguém querer se casar e ficar noivo depressa, eu tenho esse problema, eu tenho uma regra científica, eu não caso com ninguém antes de 2 anos de namoro, e né, essa coisa, mas tem um lado assim, né? Eu achava, pô, mas se você gosta muito de uma pessoa, você quer logo, se a pessoa quer... É tão chato quando você namora, a pessoa não te pede nada, não quer ir para frente, parece que... Já falei disso em outro vídeo, que é um desprezo, né, e tal. Mas não é, que a idealização é mentira. O tombo é doído, é melhor ser de verdade. Sim. E você se saber amável, ou seja, digna de receber amor, então tem que se olhar, tem que se amar, tem que reconhecer, fazer todos os dedinhos e poder validar os seus próprios sentimentos, as suas necessidades. Eu sou o suficiente, eu sou boa bastante, e se honrar... Porque você se sente digna da honra e você vai conversar primeiro, não vai conversar com alguém achando, será que é a pessoa da minha vida? Você vai conversar aí, como é que tá? O que é, o que não é? Às vezes tem uma atração física, às vezes tem outras coisas que nos atraem, e quanto menos auto-amor, mais a gente vai se atrair por aquele padrão vicioso. É uma transformação camada por camada, lenta, mas efetiva, né? Que a gente vai fazendo, e vai uma vida fora. Quantas Pete Walker refez a vida? Eu refiz minha vida de família com as minhas filhas, e de tantas maneiras, mesmo com a empresa, a gente teve questões. Na vida afetiva, eu acho que é o maior desafio, né? Sim, é o maior desafio, e assim, eu sou prova disso. Que o que eu era quando eu iniciei os 12 portais, e hoje, o que eu sou, né, me sentindo... autossuficiente, nesse sentido, me sentindo suficiente, né? Não autossuficiente, mas suficiente emocionalmente, sem esse desespero de qualquer um que, eu tô catando papel, não me chamou de gatinha, me chamou de meu amor, eu tô correndo porque eu tô... Não, tranquilo, eu estou bem. Você tá inteira, tá real. Tô inteira, tô real, e eu quero alguém inteiro também, né? É lógico. Eu quero a metade da laranja, como é que fala? Metade da... Não quero metade, eu quero alguém inteiro. Essa coisa de ser suficiente, eu vou falar umas palavrinhas finais, queria um piga-fogo aqui, falando de mulher que é autossuficiente, me traz logo uma ideia do feminismo, e dessa coisa de eu me basto o suficiente. Eu queria uma palavrinha tua sobre cada dessas coisas que eu vou te perguntar. Feminismo. Sobre feminismo? Esse ser autossuficiente, como é que é isso? Não, isso não tem a ver com o feminismo, né? Não, né? Não, tem a ver com o feminino, com ser mulher, ser feminina e ser suficiente emocionalmente. Eu vou até mais longe, eu acho que tem a ver com ser pessoa. Sim, ser Porque pessoa. Homens que se sentem suficientes são emocionalmente mais integrados, são masculinos, o que é muito bonito, né? Sim. Assim, essa feminilização do masculino é uma coisa doente, né? Exatamente. E que, enfim, virou uma distorção das coisas, mas ser suficiente emocionalmente, né? Não é ser eu, faço tudo, não preciso de nada. Não é essa coisa da autossuficiência, né? No sentido de autossuficiência, que eu não preciso de ninguém, não preciso de homem. Não. Da indiferença até. Né? Não. É a energia feminina, né? De ter essa energia feminina, de ser suficiente emocionalmente, e de querer, sim, ter uma relação bacana, uma relação digna, uma relação com outro inteiro também, mas não uma relação que vá suprir uma carência, porque, assim,
essa carência eu não tenho mais, né? E ninguém supre, sabe? Porque a gente, quando tem essa carência, vem alguém e diz, nossa, eu te amo, tá falando, nossa, agora eu não tô mais carente. Daqui 2 meses você tá na merda. Porque sim. vira jogo. Não é possível, não precisa nem ser narcisista, é uma questão da maturidade, né? Sim, exatamente. Então, se for independente demais, cada um faz o que quer, que nem naquele meu casal de pacientes que tinha 2 geladeiras, cada um com a sua. Dá a impressão que ninguém liga para ninguém, é uma independência estranha. Se for dependência emocional, um é dono do outro, não sei o que lá, também é ruim. Mas esse lugar da interdependência, você precisa de outro alguém, sim, afetivamente, para o abraço, para o sexo, para o companheiro, para confiar, né? Para poder ser vulnerável. E eu estou sendo vulnerável com você, e eu sei que você jamais vai usar contra mim essa minha vulnerabilidade. Exatamente. E você sabe que eu jamais vou usar contra você essa sua vulnerabilidade. Que a gente vai respeitar isso como humanos que sabem o que é autoamor, o custo que tem, quanto dói. Nossa. E como, será que eu vou conseguir, né? Quando a gente ser real, né? É não esperar nada, né? Não esperar do outro, não ficar nessa expectativa né, de suprir algo, porque assim, não tem nada que ser suprido aqui pelo outro. Mas assim, eu gosto de questionar um pouco isso, porque eu acho que tem um monte de correntes, inclusive espirituais, e filosóficas, e psicológicas, que falam, ter expectativa é uma bosta. Desculpa, ter expectativa é fundamental. Se não tiver expectativa, você não levanta da cama, você não vai buscar um trabalho, você não vai passar o batom. Sim. Então é muito bom ter expectativa, sim. Qual expectativa? De que tamanho? Em que lugar é que a gente tem que ser saudável em ter isso? Claro que eu tenho expectativa. Inclusive, tenho direitos e tenho algumas coisas que são minha filosofia moral do que é bom e do que é ruim para mim. Sim. Aí tem uma turma aí do não pode ter, não, porque isso não tem bom e ruim, isso é você que está sentindo, eu não tenho nada. Não. Se eu pisar no teu pé, tu vai gritar, mas você sentiu dor, sabe? Você se sente assim, é um problema seu. Isso chama psicopatologia, dissociação, e tem muita filosofia aí. Inclusive o Peter Walker fala, eu já enderecei algumas vezes isso, que o perdão precoce mais faz mal do que faz bem. Tem que fazer o trabalho. Não me venha com o McDonald's da psicologia, ou não. Não me venha com o fast food da psicologia, de fazer um negócio mais ou menos e pronto, 3 pensamentos positivos e acabou. Você tem que fazer o trabalho para se conquistar, se colocar no seu lugar com o tipo de ajuda e orientação certa. Porque não é pensamento positivo e autoajuda, né? Barata que vai fazer isso. De verdade, neuroplasticidade para o meu inconsciente, meu cérebro, me apoiar e me aproximar do que é bom. Primeiro me afastar do que é ruim. Se eu tenho vício no que é ruim, no abandono, eu gravito para lá, puta, já melhorei tanto, mas nossa, ainda foi um pedacinho, né? Então vamos aprendendo, não tem problema. Em umas áreas da vida você vai super bem, em outras áreas é mais difícil. Em umas épocas você vai muito melhor, outras épocas você vai pior. Acontece uma coisa, morre uma pessoa na família, ou vem uma época do ano, ou tem uma situação, dá um gatilho tremendo. Então a gente tem que ir enfrentando a vida como a vida não se enfrenta. Você falou de bullying na infância. Queria ouvir sobre racismo. Racismo? Estávamos ouvindo Morgan Freeman. Falando sobre... Eu fiquei muito encantada ouvindo o que o cara estava falando. Você acha... aonde que o racismo, você falou que teve bullying porque você era uma garota negra. Sim. Mas você também tem uma outra postura frente à vida que você nem... né? É uma coisa impressionante. Não, porque você sabe que para mim, eu na verdade sou suíça, mas veio com uma neguinha escondida, meu marido uma vez disse isso, é uma suíça que veio com uma neguinha escondida, porque eu gosto de pandeiro, não sou muito atenta a essas diferenças manufaturadas de laboratório, na minha opinião. Mas como é que é a tua sensação disso? Porque você também está aqui, não presta atenção nisso, no que eu estou entendendo. Não, é claro que eu não vou falar aqui que não existe racismo, não existe preconceito, até porque, como eu costumo falar, eu visto a pele preta, né? Eu que visto a pele preta, então eu que sei, eu que vejo os olhares e tal. Porém, hoje, sinceramente, com a postura que eu tenho, com auto-amor, né? Com meu self, né? Elevado, isso não me atinge. A forma, se me olhar como, sei, assim, eu não tenho essa percepção que eu tinha antes de que, assim, me olhou de um certo olhar é porque eu sou negra, olhou para mim torto, ou falou alguma coisa, interno, é porque eu sou negra e tal.
Só deixar claro que eu não estou falando que não existe, porém... O crítico interno, ele é introjetado de críticos externos bem maus. Sim. Mas se você der comida para ele, você vira... tem que desmontar. Me remetia logo à infância, claro que antes, quando eu estava lá naquela situação, né, toda, né, dentro lá do furor de merda... Pode falar, né? Pode, aqui pode. O que acontece? Me remetia logo àquela infância onde eu não conseguia me proteger disso e que eu chegava no colégio, eu lembro até hoje o nome do menininho, que era um garotinho chamado Davi, e que ele, toda vez que eu chegava no colégio, ele começava só macaca, cabelo duro e tal, essa coisa toda. Eu cresci acreditando nisso, que eu era feia, né? Cabelo duro e tal, enfim... Só que hoje, depois que eu passei por todo, né, estou passando, porque isso não termina, né, é uma obra inacabada, né, porque a gente entra na obra, né? Camada por camada. Antigamente falava que era obra de igreja, hoje não pode falar que a igreja faz a obra e termina, mas antigamente, quando não terminava as obras de igreja, a gente falava a obra de igreja, que é inacabada, né, que a gente vai nesse processo, não me atinge mais dessa forma, né, e depois dá uma cortada aí, porque eu dei uma perdida aqui, depois você dá uma cortada no vídeo. Tá, beleza. Não, então, o bullying. Uma coisa do bullying do Davi que falava e você não tinha como se defender. E hoje você descobriu. Então, se a pessoa chega e te faz um bullying desse tipo, o que você pode fazer hoje que você não podia antes, né? Esse trabalho se alguém tiver a coragem, né? Porque ainda tem isso, porque eu acho que quando você está assim, se sentindo o suficiente, o seu posicionamento, a sua postura faz o outro, ele vai interagir com você de uma forma diferente. Eu pelo menos percebo isso. Dificilmente alguém vai chegar para mim e vai fazer um bullying comigo hoje sobre a questão ou da minha cor ou do meu cabelo. Claro que se fizer alguma coisa nesse sentido e eu estiver respaldada pela lei, eu legalmente eu vou agir de uma forma legal, mas eu não vou me enfiar no buraco da minhoca por conta disso. Eu acho importante dizer que antes da lei, que foi o que estava falando Morgan Freeman e os outros, os sujeitos que vão presos nos Estados Unidos, porque, veja, fez crime, caiu na criminalidade, sistema social, os guardas brancos, Black Lives Matter, All Lives Matter, ele diz, bom, onde é que... Ele diz, aí o outro rapaz, né, essa pequena matéria eu vou traduzir, vou legendar provavelmente ela para vocês, ele diz, bom, onde é que estava o pai desse garoto? Então tem um problema aí de responsabilidade, accountability, de a gente cuidar. Sim. Antes de ter um problema social na rua, tem um problema social dentro da sua casa. Sim. Tem que dar limite, tem que dar educação, tem que dar carinho. Os traumas de infância começam numa epidemia de má parentagem, de abandonos e de agressões aos filhos, né? Agora, muito antes de você buscar a lei, você pode muito bem dizer, meu querido, meu apelido é Negra Rainha, eu acho que você devia fazer uma reverência de falar uma bobagem dessa, acho lindo meu cabelo. Quando eu falo de lei, é num sentido assim, da coisa chegar a um extremo, né? Porque um extremo de... Mas o que esses caras estavam falando nessa parte política e nessa parte dos antifas e tal? Cara, o que é isso? Um monte de gente saindo, gritando, ninguém ouvindo ninguém, e nem sabe por quê, quebrando tudo. É só trauma não endereçado, sim. Trauma projetado, quebrando loja, batendo nas outras pessoas, gritando sem nem saber por quê. E foi esse outro que disse, olha, eu posso muito bem botar na religião e usar isso como uma desculpa. Agora, se eu me proponho a chegar daqui e ali, o outro rapaz que era o rap, ele disse que você vê racismo, ele falou, olha, eu não posso falar bicho, mano, calma, tá, falar até o inglês difícil de traduzir, eu só fui, tudo que eu fui na vida foi abençoado, 33 anos de abençoado, e as pessoas não veem essa coisa eu não vi racismo, eu não posso dizer que eu tenha visto, porque eu tenho um super público, eu só fui abençoado, e pronto. Então, essa postura emocional, eu não estou dizendo que não tenho pessoas realmente abusivas e que, às vezes, porque eu não tenho recurso emocional, eu possa me valer, chamar meu pai, chamar minha mãe, chamar a polícia, mover um processo para pôr um limite legal, né? Mas se a pessoa tem trauma não endereçado e se sente no buraco da minhoca, tem um crítico interno, ou vai para a sombra, né, busca os recalques da sombra, como quis Jung, das suas questões de invalidação e de menos-valia não resolvidas e não superadas,
ela vai ficar ofendida a vida inteira, Sim, achando sim. que os outros estão me olhando torto, não vai Exatamente. pisar o próprio chão e é onde ela pode. Exatamente. Antes, esse tipo de coisa acontecia comigo exatamente por isso, porque eu não pisava o meu próprio chão. Eu não tinha a noção do que eu tenho hoje. Então, assim, qualquer olhar torto, ou seja lá o que fosse, eu achava que era para mim, que estava interessado em mim aquilo. Né? E de uma certa secreto, forma. Né? Esse crescimento é secreto, é interno. É muito secreto. É essa coisa interna. Isso... Você pode falar, tá, fez um curso, saiu agora, acha que pode, daqui a pouco vai cair. Não estamos falando disso, não. Não, isso é. Nós estamos apenas começando. E a gente sabe que está apenas começando. Eu, com 31 anos de empresa, 20 de método quanto, Skapusk, e todo esse processo. Você acaba de se licenciar coach, acaba com esses outros cursos que você fez, já está atendendo as pessoas nas suas redes, vindo para a Universidade Quanto, para Quantum House, começando na mentoria nível 2 para poder atender, fazer lives. Você já acompanhou essa última tribo inteira, já vem fazendo isso. E o que muda ajudar o outro também? Ai, não. O que acontece? Eu tenho aprendido sobre essa coisa assim da gente, do transbordar, né? Do crescer e contribuir. Porque assim, se eu estou crescendo, se eu estou amadurecendo, se eu estou transbordando de alto amor, eu preciso transbordar na vida do outro. Todo amor, alto amor. Alto amor, todo amor. Então eu vou transbordar na vida do outro. Senão não faz sentido algum, né? Eu ser abençoada dessa forma que eu estou sendo e guardar isso para mim. Não consegue, né? Se você está fazendo o serviço direito, você nem consegue a vida, guardar morte isso. Vida, as próximas gerações, você precisa. Necessário. E vira natural, né? Vira uma coisa assim natural esse processo de ajudar o outro. E aí nisso eu hoje, né, me endereço muito em relação à questão assim, a mulher, essa coisa dessa relação abusiva e tal, de ajudar. Só que para mim não importa que mulher é essa. Classe social, a cor, raça, religião. É mulher, ou ser, na verdade, sim, não é nem a mulher, é o ser humano. Porque como você assim... Você mesma foi madrinha e mentora de homens nessa tribo? Sim. Porque assim, como eu estou numa... A gente vê que às vezes a pessoa tanto faz, às vezes tem um homem que está completo, está sendo traído, perdeu o chão, não sabe, ou que tem muito estresse, vem de uma história difícil, né? Então a gente vê que... Assim, foi até você que me chamou a atenção nisso, quando eu falei sobre fazer, né, um trabalho lá no hospital que eu trabalho, que só tem homens, porque como eu tenho uma formação em coach, e aí no coach vem muito essa coisa de nicho, né? Nicho. E aí é nicho, você tem que fazer esse recorte, e aí, não, trabalhar com mulheres e tal. E eu, com essa cabeça, eu pensei, mas eu queria fazer um trabalho lá no hospital, mas só tem homem, né? E aí você vai e coloca, mas esses homens também, né, são vítimas. Naquele dia caiu uma ficha muito grande para mim, porque... E foi bonito o seu trabalho com eles, né? Foi muito bacana. Por que caiu essa ficha? Porque eu pensei assim, gente, peraí. Na teoria eu sei disso. Na teoria eu sei que esses homens também foram vítimas. Mas eu acredito que eu estava endereçando alguma questão ainda dessa relação com meu pai. E de achar que só a mulher, né, é vítima desse relacionamento abusivo e que eu preciso ajudar, né, só a mulher. Isso me remeteu quando você fez aquela E de coisa. fato é mais a mulher que sofre. Narcisistas e psicopatas são em maior número. Porém, as mulheres estão ganhando espaço no trabalho, no trânsito, na vida financeira, no sexo e também nas desordens de personalidade. Mais mulheres psicopatas e narcísicas e indiferentes também estão. E as mães frias e mães que fazem com que o vínculo da mãe morta psiquicamente faça homens que vão querer mulheres mortificadas, não porque eles vão matá-las, mas porque eles vão desprezá-las, eles vão fazê-las sofrer, eles precisam, inclusive, para testar se você aguenta, se você vai ser uma boa mãe para mim, quanto que você aguenta que eu te despreze, quanto que você aguenta que eu não faça para você as coisas, quanto que você aguenta o meu quente e frio, né? Então, esses homens são filhos de mulheres. Sim. Agora, seres humanos, assim, quando a gente vê que no fim do dia a história de igualdade, alguns mantras, 4 palavrinhas mágicas, sempre, por favor, contato com a realidade. Não é possível que a gente compre, inclusive,
o equilíbrio da sociedade por contrafundo ressentido, ele não sai bem. Então, eu sou mulher, eu não tive muito espaço, eu quero meu espaço com certo ressentimento de contrafundo. Não vai ficar bom. E essa é uma discussão filosófica e também de posicionamentos políticos, mas com as minhas filhas, que têm bastante lavagem cerebral marxista, ou nem marxista, mas bastante lavagem cerebral gramscista cultural, eu digo, olha, tem certas coisas que em qualquer lugar do mundo você tem que cuidar como você se veste, não é questão de machismo ou feminismo, é biológico. Os homens se atraem pelo corpo das mulheres e as mulheres não se atraem pelo corpo dos homens visualmente. Porque eles podem andar sem camisa, a gente não vai falar uma bobagem, a gente não vai passar a mão. Uma certa coisa eu acho que é legal. Não é não. Isso culturalmente aparecer até que é bom, né? Porque o homem se sentia muito no direito, tem homem que obriga a mulher, a gente vê lá no Meio Oriente até hoje. Então, tem valores que vêm aí que são bons, mas tem valores de crescimento emocional que a gente precisa ter também. A revista do homem nu, do homem pelado, de pose de revista, não vende para mulher, vende para gay. Sim. Porque não é aquilo que nos atrai, ficar, o homem nu, olha aquilo. Tem mulheres que se atraem. Bom, nós estamos ficando mais masculinizadas também, mais objetivas, menos estamos com essa afetivas. Essa energia também energia masculina, né? Acho que isso tem. Acho que isso pode ter. Mas sim, autoamor, todo amor, pisar teu chão, teus valores, e poder. E assim, aí ter limite, ter borda, não pode. Não pode abusar, não, você não pode. Não. Mentir, roubar, trair, fazer jogo emocional, fazer salada de palavra. Nem eles, nem elas. Não. Então, relações sadias, bom, vamos ajudar as pessoas a serem mais coerentes também, os homens precisam também, porque tem muito homem que é vítima de situações aí, né? E como tem. E hoje eu penso que é crescer e contribuir, autoamor, todo amor, transbordando na vida do outro, independente de sexo, de raça e de nível social. Também. Você navega lá, navega aqui, é tudo ser humano e funciona mesmo. Mas o princípio organizador é que faz que isso seja verdade. Porque você mesmo vê nas tribos, como tem gente de toda essa classe social, toda cor, todo jeito, e eu nem presto atenção nisso. O ponto é outro. Qual é a tua linguagem da boca para dentro? O que você está fazendo com o teu mendigo? Tu vai ficar com o princípio organizador de escassez ou vai permitir o princípio organizador de abundância? Né? Vai comprar o café que você quer? Por que você se envergonha? Por que você é burguês? Que raio de invalidação às avessas é essa? Que coloca uma coisa assim, né? Então, esse questionamento e essa coisa você tem que poder pisar seu chão e escolher o bem para você. E não é fácil, porque tem um treinamento escravo para a gente escolher a vida toda, né? O sofrimento. Nossa. A dor, esse masoquismo, né? Exatamente. Assim, como é que você faz para permitir o bom, o bem e o belo? Uma coisa boa que chegue que você antes tem certeza que não receberia, nem chegaria para você, e que hoje chega, você não sente culpa, você diz obrigado e pronto, e você acha que é isso mesmo que tem que continuar sendo. Eu acredito nessa questão, né, a gente tem aquela coisa das crenças limitantes, né, de crenças que foram criadas na infância, e uma dessas crenças é a crença do não merecimento, né, que isso vem tão profundo na gente que a gente não acha que não merece, não é merecedor de, por exemplo, de ganhar um presente, não é merecedor de receber um elogio, porque se diz que eu sou bonita, são seus olhos, né? Ou que eu não sou merecedora de comprar algo que seja bom para mim. Gente, eu trabalho, então eu quero comprar algo que é o melhor para mim, por que eu não mereço? Então, assim, eu acredito que é um processo. Vou dar um exemplo. Essa semana foi muito bacana, porque com essa coisa toda de pandemia, de isolamento, de não sei o que, a gente acabou ficando muito... casa, aí fecha salão, fecha tudo, e eu, assim, como mulher, fiquei, né, cadê? Não, nada de cabelo, não, e unha, e não sei o quê, e só trabalhando dentro de casa, não vou para lugar nenhum e tal, e aí você acaba meio que se desleixando. E aí essa semana me permiti, falei, peraí, calma, vamos lá. Fui pro salão,
fazer, né? Ficar triloura. E fui no outro dia para o salão fazer minhas unhas e tal. E isso, assim, é muito bacana, por quê? Porque se fosse em outras épocas, talvez eu não ia achar que eu estava, entende? Assim, até isso parece ser uma coisa tão boba, mas quantas vezes, até por uma questão de economia, porque, nossa, fazer um cabelo desse aqui não é barato, e numa situação que tem que economizar e tal, estou dando um exemplo até bobo de uma questão dessa, de me autorizar, né? E não, eu mereço, por que não? Por que eu não posso ir lá fazer o meu cabelo do jeito que eu quero, seja lá o preço que for, sentar no salão, ficar lá o dia inteiro, lá com as mulheres, falando, conversando, tá ali no meio e tal, né? Então, assim, um exemplo Pronto. é esse. Essa semana eu tive isso, me autorizei, eu tenho trabalhado muito, estudado muito, Vocês ficado lembram da direto, Edicleide? Pega a Edicleide ali, por favor. e eu me A autorizei. Edicleide tá na praia. Edicleide, vem cá. Sai da água aí, Edicleide. A Edicleide autoriza, tá, gente? Se vocês não conhecem a Edicleide, essa é a Edicleide. Ela é uma super dinossauro. E a Edicleide, quando eu falar, ai meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer uma maldade aquela pessoa que está me maltratando? Eu vou dizer um não, eu vou comprar uma coisa para mim. Edicleide, eu autorizo. Vai aí, pessoal, cuida de você, se põe em primeiro lugar. Às vezes você precisa de um avatar ou de um alter ego emprestado para te dar essa força, né? Se não tem um amigo para não aborrecer ninguém. É engraçado que no início precisava, né, da Edicleide, mas hoje não preciso mais da Edicleide, porque hoje eu me autorizo. É até bacana falar nisso, porque isso acontece muito em relação afetiva, às vezes, né, dessa coisa da mulher não se autorizar a fazer certas coisas com medo, né, ou seja lá o que for, por conta do parceiro, muitas das vezes. Então, E às vezes coisa também, como somos empatas, codependentes em recuperação, tem medo de machucar o outro. Você tem também, empatia, você tem compaixão. Então você não quer maltratar o outro. Então você sente culpa ou não quer porque você acha que você é responsável por como o outro se sente. Sim. Esse é o espectro controlador. Eu saber que não sou responsável por como o outro se sente, mas ainda assim ter compaixão faz eu ter um certo nível de bondade até, ou de a maneira de fazer isso. Mas tem jeitos e jeitos, e é possível eu simplesmente encaminhar ou um limite, ou um não, ou um término, ou uma mudança, e isso está em vários aspectos ou da vida. Ou até, às vezes, ir lá e falar um sim, mesmo que eu não queira muito fazer aquilo, mas às vezes eu fazer mais consciente. Um sim consciente. É o quinto portal de resiliência, né? Faço o que faço e deixo de fazer o que deixo de fazer por amor e não por medo. Quando eu me calo não por medo das minhas palavras, das consequências das minhas palavras, mas por amor. Né? Então é uma coisa de eu vou fazer sim, sei, pelo tempo do outro, porque não me custa não deixar o outro arreado no chão. Sim, o exemplo é do meu aniversário, né? Que eu acho que eu comentei isso com você, que meu irmão lá e minha cunhada resolveram fazer lá um almoço de casamento no dia do meu aniversário. E inicialmente aí colocaram lá no grupo, eu falei, não, 19 de julho é meu aniversário. E o meu irmão, ele não se liga nessa coisa de data, é minha cunhada que estava organizando e tal, e ele ia ficar muito sentido se eu não fosse, porque ele queria a presença dos irmãos lá. Se fosse em outro tempo, eu iria sem querer ir, de má vontade, porque eu não sabia. No dia do seu aniversário. Sim, porque eu não saberia dizer não, mas aí eu iria sacaneada, né, nessa postura de estar mal. Ou então eu não iria. E aí, né, só que a Ruth de hoje, eu pensei e falei, bom, é meu aniversário, gostaria muito de estar eu comemorando e tal, mas eu amo meu irmão, e eu sei que isso é importante para ele. Peguei e levei um bolo. Teve 2 bolos. Um bolo do meu aniversário e um bolo de casamento. Pronto. E fui, e assim, e tudo bem. Eu disse que virou uma festa, somou na festa, sim, foi legal? Sim, foi legal. Foi um almoço, foi só com a família ali, os irmãos e tal, os sobrinhos, aquela coisa toda, e teve o almoço lá. Você pode fazer uma concessão, porque não é tudo que te ameaça. Ai, não estou, né? Não, você pode fazer uma concessão ou até
compor o que tem, né? Sim, e foram lá. Então, eu aproveitei o cenário do casamento, aí tirou o bolo de casamento, botou o bolo do meu aniversário, cantamos os parabéns e tudo bem. Por que eu coloco isso? Porque tem tudo a ver realmente com o quinto portal, né? Eu disse um sim. Inicialmente eu fiquei assim, mas eu disse um sim muito bem por amor, não por obrigação. A gente não precisa estar nessa barganha de emoções e valorizações o tempo inteiro, né? Às vezes tá bom, dá uma azeitona na empada do outro e tudo certo, né? Exatamente. Mas não deixar tirar pedaço teu, porque quando você deixa tirar em pedaço teu o tempo inteiro, você fica faminto, né? É diferente daquela postura que eu tinha antes de não saber dizer não e querer agradar todo mundo. É totalmente diferente. Hoje é escolher, tá? Posso dizer sim por amor, não por obrigação, e não vai me ferir isso, tá legal? Tudo bem. E muito tranquilamente, e foi muito bacana. Todo mundo ficou feliz, inclusive eu passei ali com a minha família e tal, e foi muito bom. E hoje é muito bom, assim, é libertador conseguir gerenciar dessa forma, né? Ser gente grande, né? Crescer. Nosso papo hoje está sendo bastante um papo na nossa varanda aqui na praia, porque a gente tem essa casa de praia maravilhosa, então a gente ficou aqui na varanda, falando da vida alheia, falando das nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que, primeiro, nosso prazer da Quantum House, da Universidade Quantum, e eu que sou Cláudia Rick, em receber a Ruth, desde o Rio de Janeiro, de Almeida Souza. Yes. Então, dizer que é um grande prazer para mim poder receber a Ruth de Almeida Souza, do Rio, que é coach nas redes dela e está vindo para a Universidade Quantum, para a Quantum House, para estar conosco e a gente fazer isso e dizer que esse nosso trabalho, você pode se perguntar, nossa, mas por onde eu começo? Né? Algumas dicas aqui e ali. Putz, isso é interessante, legal. No processo dos portais e no processo da mentoria, que é o nome que a casa da Universidade Quantum dá, atendimento psicoterápico, clínico e mentoria, você tem guia e você vai camada por camada, pedaço por pedaço, e a gente fica com você, faz esse portal da vez, porque não adianta a gente querer atropelar e passar positivo, que não resolve, né? É um processo de restauração, de cura e é bem interessante. O Pete Walker, desse livro novo, é um best-seller mundial, é a melhor coisa, todos os clínicos do mundo que eu conheço, sobre trauma, sobre invalidação, veja minha entrevista com ele no canal do YouTube e também no quantumhouse.com e resiliência.com.br, que Bárbara está legendada essa entrevista, esse cara descobriu caminhos e linguagens que muitas praias da psicologia e do comportamento foram cobertas de outras maneiras. Nunca dessa maneira, que realmente é uma coisa de se dizer uau, né? Nós somos uma empresa conservadora, o que quer dizer liberal econômica, e que o bom com que é bom, o ruim com que é ruim, sim com que é sim, não com que é não. Eu sou cristã também, a Ruth é cristã. Então, Deus como você o conceber, e que Cristo Pai Todo-Poderoso abençoe sua vida, a minha, que a gente possa se unir pelo bom, pelo bem e pelo belo, né? E que você muitas vezes esteja conosco, obrigada por estar conosco, nas tribos, no atendimento, nas próximas tribos também. Quantumhouse.com, vamos lá, tem tribo, cada 2 tribos por ano, né? É uma imensa satisfação você poder fazer isso com a gente, teu crescimento e também teu trabalho profissional, que ajude outras pessoas, assim, do beababá, da gente poder lidar com essas situações e fazer valer a pena, né? Fazer valer a pena. O que você faz aqui é com a eternidade, então isso quer dizer que a vida aqui agora tem que valer a pena. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço, tá? Assim, a minha gratidão é imensa pela sua pessoa, pelo ser humano que você é. E eu repito aquilo que eu escrevi no cartão e que é algo muito, assim, valioso para mim. Aquele olhar e aquela frase, eu te vejo, fez toda a diferença na minha vida. E isso é de coração. Também foi, também continua sendo. Estamos juntas. Estamos juntas. Até depois do fim.
Negra rainha, gente minha, obrigada, pessoal. Façam os 12 portais. Quantohouse.com, 12 portais de resiliência.